Senhoras e senhores, estamos de volta. Não paramos, hein? Estamos aqui com tudo, porque nesta quarta-feira tem mais jogo do Campeonato Paulista. São Paulo volta a campo depois do empate contra o Corinthians, aquele gosto de derrota, não sei o quê, tal, quase ganhou. Volta a campo o São Paulo contra a Portuguesa, mas também já pensando no fim de semana, no sábado, que tem o Palmeiras no Allianz Parque. Na Então, Barueri, né? Porque o Palmeiras é até verdade, não é nem agora. Allianz Parque, em Barueri, porque o Allianz está em reforma do seu gramado. Então, vamos Segunda falar sobre casa do esse jogo? Palmeiras. Exato. São Paulo e Palmeiras, também vamos falar da Copinha. São Paulo está classificado, semifinal, e o jogo vai ser no Morumbis também. Então, São Paulo tem jogo quarta e jogo quinta no Morumbis. São Paulo pega o Ibrachina, o jogo será no Morumbis. O galera tá empolgadaça com a Copinha, com a molecada da Copinha. Vai ter gente da Copinha e da base no time principal. A gente vai explicar tudo isso aí também. E vamos falar também sobre negociações. Será que o Alisson vai embora, não vai embora? Como é que fica? E também de tudo que está acontecendo fora de campo, no Macis, o que ele vai fazer, o novo presidente e tal. Está marcado, inclusive, a votação lá entre os sócios da execução da saída do Casares. A gente vai falar sobre isso. Então, aqui, eu estou ao lado de Arnaldo Ribeiro. Boa tarde, satisfação. Boa tarde, Tino. Quer começar pelo quê? Vamos começar pelo jogo principal, São Paulo e Portuguesa. São Paulo está lá fora da zona de classificação. Tem um jogo que, antes de começar o campeonato, a gente falava, bom, esses jogos aqui não pode perder, tem que ganhar. Que era o jogo contra o São Bernardo, São Paulo ganhou 1-0, e o jogo contra a Portuguesa. São os jogos que o São Paulo tem que ganhar. Tem mais um ali, um pouquinho mais para frente, mas já está chegando na metade. Contra o Primavera, que nem tá tão. Tá brigando, tá bem o time. Então o São Paulo tem que ganhar esses 3 jogos para ficar aliviado. Ganhou um, empatou com o Corinthians, no fim, como resultado foi bom. E agora encara aí a Portuguesa, que está ainda lá embaixo na tabela, né? Não faz uma boa campanha, embora tenha vencido o seu último jogo. E aí o São Paulo está pensando em sábado, né, Arnaldo? Vai poupar muita gente. Não é só pensando no sábado, né? Saber que o sábado tem o clássico Palmeiras, mas na quarta começa o Brasileirão contra o Flamengo, no Morumbi, também no Morumbi. Então é a última chance do Crespo revezar, né? Ele vem fazendo isso de certa forma, né? Desde o primeiro jogo não repetiu a escalação, vem mudando bastante, inclusive o sistema. E o treino de segunda, logo depois do jogo do Corinthians, já foi um treino meio que para jogo. Ele mostrou uma coisa que tem sido também uma característica do trabalho do Crespo nesse começo, que é o aproveitamento de jogadores da Copinha, que muitas vezes são tirados dos jogos da Copinha, né? Então, o que aconteceu, mesmo assim o time segue na Copinha, segue vivo, como você falou. Então, essa mistura base e profissional, ela vai continuar com o profissional tendo a prioridade, né? Então, o Crespo liberou, por exemplo, o Paulinho, que ficou no banco contra o Corinthians, e ele, na segunda-feira, jogou pela Copinha e fez o que fez. Fez o gol do meio de campo, classificou o time e tal. E, por outro lado, requisitou o Pedro Ferreira, que é o camisa 10 do time da base, para treinar na segunda, visando o jogo da Portuguesa. Ele não participou da Copinha contra o Botafogo, e, sendo assim, ele deve ter uma chance de possivelmente até começar o jogo como titular contra a Portuguesa nessa escalação mais alternativa que o São Paulo fará. O São Paulo vai ser um time só da base contra a Portuguesa, deve jogar o Luca também, que também está inscrito na Copinha, já deve jogar o Nicolas, que também está inscrito na Copinha, devem jogar os 3. Mas deve jogar muita gente mais graúda também. O São Paulo deve ter, por exemplo, a estreia do Dória, que está bem condicionado, chegou bem condicionado, e possivelmente também deve ter o Caleri pela primeira vez desde o início. Até por isso o Paulinho foi liberado para a base. Então é esse revezamento, esse tipo de troca que o Crespo vem fazendo. Dos times que vinha jogando, os que mais estavam jogando, o que mais jogou nessas 3 primeiras partidas do campeonato, por exemplo, é o Tapia. Começou as 3 partidas. Então o cara precisa descansar um pouco. Aí jogaria o Caleri. O Danielzinho jogou meio tempo contra o Mirassol, jogou os outros 2 jogos inteiros. Então também deve descansar. Então é esse tipo de
porque, como o Crespo fala, sem pré-temporada, sem treino, não dá para mim para arriscar jogadores. Aliás, como o Abel Ferreira tem feito, né? Vem fazendo no Palmeiras todos os anos. Bom, vamos tentar arriscar um time, vai. É possível? É possível. Bom, Rafael, né? Não deve ser reserva, não deve ser o Coronel que vai jogar, né? Olha, Ó, não pode sei. ser? Então tá. Pode até Rafael ser. ou Coronel. É. Aí, Mike ou Cedric? Essa é uma boa questão, porque o Cedric jogou só um pouquinho contra o Corinthians, mas ele tinha jogado as outras duas inteiras, praticamente. O Teve Mike fim de semana. jogou a maior parte contra o Corinthians. Acho que aí os dois estão em condições físicas semelhantes, digamos assim. Aí, bom, você falou que o Dória vai jogar, então é Dória. Talvez ele poupe todo mundo, então vai ser o Tolói, sei lá. Tolói, Dória. Exato. Eu acho que Uma aí, zaga totalmente nova, nunca jogou. mantendo. Esse time nunca jogou junto na vida. Aliás, nenhum time de São Paulo jogou junto nessas escalações, né? Mantendo a linha de 4, para jogar com o Dória teria que ser um destro. Imaginando que ele vai poupar o Arboleda, joga ou o Tolói, que não teve chance até agora, ou o Ferrarese, né? Talvez um dos dois destros compondo com o Dória. E aí, Nicolas, né? Nicolas, né? Possivelmente Vem porque jogando bem. o Wendel começou as duas últimas e tudo mais, né? Tá, aí no meio, vamos lá. No meio, o Pablo, mesmo com aquela. Mesmo com a má fase. Você vê lá, né? Ou o Negruti, né? Se ele quiser ir um pouco além da coisa, mas o Pablo ou o Negruti, de primeiro volante. Aí eu acho que ele vai fazer uma mescla, não vai arriscar só quem não jogou ainda, né? Porque talvez fosse. Aí, por exemplo, Pablo ou Negruti. Aí, Hugo, que não jogou desde a cirurgia no joelho, Ou ou Bobadilha. Bobadilha. Bobadilha que não Ou jogou o jogo todo contra o Corinthians. jogou. O jogo inteiro? É, Ah, é verdade, jogou. jogou. Tem razão. Jogou o jogo inteiro, né? É. Não tinha jogado contra o São Bernardo, né? Não tinha começado jogando. E aí na meia eu acho que vai o Pedro Ferreira. Pedro Ferreira, exatamente. Embora tenha aquela questão que possivelmente o Lucas não vai contra o Palmeiras por conta do gramado sintético, mesmo sendo em Barueri, não no Allianz. Então eu acho que o Lucas, se não começar jogando, ele vai jogar um pouco esse jogo também, ficar no banco e entrar um pouco. E acho que na frente vai ser tipo o ataque do São Bernardo, né? Os dois pontas, Luca, Ferreirinha, como jogou o esquema contra o São Bernardo. E o Luca, Caleri na Ferreirinha e frente. Caleri. Imagino que seja Mas isso. aí você está imaginando que o Lucas entre em algum lugar no meio, alguma hora, certo? No segundo tempo, imagino eu, Tá. né? Ou no meio, ou no ataque, sei lá. Bom, é isso. É um jogo que o São Paulo tem que ganhar, mas vai ter que arriscar também, né? Porque a temporada está começando, vai ter que, sei lá, fazer ponto, ganhar de 1-0, enfim. Tá, esse é o negócio. Imagina assim, um público um pouco melhor do que quando foi o último jogo, que estava chovendo a beça, embora tenha sido bom. Foi vendido, a carga vendida antecipada, ela foi discreta, né? Cerca de 15 mil, mas 15 mil antecipados, mas o outro jogo tinha vendido 8 mil antecipados, então quase o dobro de venda Dá para antecipada. pensar em 20 mil, um pouco mais. Dá para pensar em pelo menos 20 mil, eu acho. Um público um pouco maior, né? Bom, a Lusa vem fazendo uma campanha meio, vamos dizer, irregular, né? Irregular para ruim, né? Está em 12º lugar, 2 derrotas e ganhou a última partida apenas. Ela Vem ganhou uma aí, partida vital, né? Contra o Velo exatamente. Clube, ela estava zerada, ganhou um Exato. jogo importante, renasceu no campeonato, né? A luta Isso. da Luz é para ficar na primeira divisão, primeiro e depois tentar classificar. É dirigida pelo Fábio Matias, aquele mesmo que foi técnico do Botafogo numa pré-Libertadores, depois foi para o Juventude, né? Sim. Vai aproveitar alguns jogadores da Copinha no banco, até curiosamente a Lusa foi eliminada pelo São Paulo na Copinha. Verdade, verdade. E o árbitro do jogo é que eu não entendo. Quem é o árbitro, hein? Eu não Canção. entendo. Não é isso. Eu acho que todos os jogos mais já sei quem é. É o Rafael Klaus. Então, por que vai gastar o Klaus nesse jogo, né? Quem deveria ser o árbitro de Palmeiras e São Paulo? Klaus. Então, ele vai apitar São Paulo e Portuguesa. Pois Certo? Você entende? Não. Eu entendo. Não São Paulo é muito fraco em bastidor.
Então, provavelmente o árbitro de Palmeiras e São Paulo com torcida única e barulho vai ser um inexperiente, né? E veremos como foi Corinthians e São Paulo, tal do Gobi lá, e que penou para apitar o jogo, né? Bom, aí tem jogo no Morumbi, vai lá. Jogo tal, 7h30, é bem sempre. Jogo 7h30. Todo cedo. Alertar o torcedor, 7h30. O São Paulo vai ter jogo 7h30 do profissional e 9h30 do sub-20 na quinta. Ou seja, é muito cedo na quarta e muito tarde na quinta. Mas são esses os horários, né? Quinta-feira, Morumbis também, portanto, Copinha, São Paulo e Ibrachina. Essa turma que vai jogar amanhã não vai jogar na quinta-feira. Tipo, o meia é o Matheus. Não, o Pedro Ferreira, né? O Pedro Ferreira. O Matheus está suspenso, o volante. É complexo, viu, para o Alan Barcelos. Porque, então, esses três... O Luca nem jogou a Copinha, né? Desde o começo fez pré-temporada com o profissional, embora esteja inscrito. O Nicolas jogou o começo da Copinha e já foi requisitado pelo Crespo, então acho que o Nicolas não desce mais. Talvez o Pedro Ferreira desça para ficar no banco, já que eu jogo no Morumbi mesmo. Sei lá, imagino eu. Sei lá, joga o Pedro Ferreira um pedaço, depois o Lucas entra e o Pedro Ferreira fica como alternativa no banco. Então, quem ficou no Sub-20 para esse jogo semifinal contra o Ibrachina foram o Paulinho, justamente o grande destaque, que acho que poderia ser útil até contra a Portuguesa, como foi contra o São Bernardo, mas ficou no Sub-20. E o Igor Felisberto também chegou a ficar no banco contra o São Bernardo. Então, eles ficam para o jogo contra o Ibrachina no Morumbi no dia seguinte, né? Com ingressos populares, né? R$10 e R$15, arquibancada e tudo mais. Sim, mas não dá para você comprar com o sócio torcedor, né? Tem que fazer o cadastro lá, é outra parada, né? Boa pergunta. Eu acho que não dá mesmo, é outro tipo de coisa. Como foi na final da Copinha contra o Corinthians, né? Outro, mesmo sendo no Morumbi, né? Eu vou até checar isso enquanto você vai me fazer na próxima pergunta, porque isso é importante. Bom, a gente estava falando sobre a escalação do time, fala, putz, a escalação tal, e agora quem vai ter que jogar o Bobadilha, jogou o jogo inteiro, vai jogar de novo, tarará, tarará. Eu fiquei pensando, pô, por que. E o Alisson? Não. O Alisson, não era um jogo que ele poderia jogar lá? Poderia. Fala do... Vai ter venda sócios torcedores, sim, pelo site do São Paulo. Vai ter? Nessa... Mas não tem ainda. Não, nessa quarta-feira vai ter. O sócio torcedor de São Paulo vai poder comprar pelo menos sistema para o jogo da Copinha também a partir da quarta-feira. Mas aí, conforme eu estava falando, né? Mas esse jogo que o Alisson poderia jogar. Não vai jogar porque já está aí. Não deve ser mais aproveitado pelo Crespo. Me parece que o Crespo está até um pouco irritado com essa questão, né? Do Alisson. E avançou a questão, a negociação com o Corinthians. O Paulo agora pediu 1,5 milhão, que é um troco também, vamos combinar. Na verdade, assim, né? Vamos lá. Muita gente, até dentro do São Paulo, dizendo, e eu não concordo, que o Crespo meio que demitiu o Alisson publicamente. Não, gente, né? O Alisson, muito antes do Crespo, conversou com o Dorival e indicou que queria jogar no Corinthians, né? O Dorival falou antes do Alisson do que o Crespo. E o Crespo não é burro. O cara não está querendo ficar no banco, tal, não sei o que, tem uma negociação em andamento, ele não vai. E eu acho que o Crespo só falou o seguinte: quem não quiser jogar aqui, não vai jogar aqui. Né? Isso é demitir o jogador? Não. A negociação já vinha há algum tempo, há bastante tempo, antes da estreia dos times no Paulista, por pedido do Dorival, que está cansado do Martins, que perdeu o Maicon, que não confia mais no Carrillo e que teve uma ótima passagem com o Alisson. E o São Paulo não aceitou os jogadores do Corinthians na troca, né? O São Paulo fez muito bem, não dá para. O Crespo falou: eu não quero nenhum jogador do Corinthians, não é? Lembrando, os jogadores, né? Héctor Hernandes, Hugo, Alex Santana e o próprio Martínez. Sinceramente, né? Exato. Não tem cabimento. E, na verdade, né? Eu acho que tem uma outra situação. Que aconteceu, que o São Paulo chegou a colocar um jogador que era do interesse do Crespo e do clube para uma eventual troca, que foi o Ranielli, e o Corinthians não aceitou.
E o Ranieri também não quis. Aliás, viu, Alisson, diferentemente de você, o Ranieri não quis trocar o Corinthians por um rival. Só essa informação. Pois né? é. Pois é. Então, viu, Alisson, né? Só para entender o que gera uma negociação entre rivais. E aí o São Paulo está tentando minimamente amarrar condições. Então, assim, agora dá para saber, a informação é dos nossos companheiros setoristas, o São Paulo fez uma proposta ao Corinthians, uma contraproposta ao Corinthians, que é R$1,5 milhão pelo empréstimo, multa de 2 milhões se o Corinthians quiser utilizá-lo durante esse período contra o São Paulo, em jogos contra o São Paulo. Normalmente é 1 milhão a multa, o São Paulo está pedindo 2. E bônus de 250 mil para o São Paulo se ele alcançar pelo menos 25 jogos com mais de 45 minutos em campo. Além de um valor já pré-definido para fechar o acordo em caso definitivo. E uma outra, esse 1,5 milhão, segundo o São Paulo, ou o Corinthians paga de forma antecipada, ou o São Paulo não libera a inscrição do jogador. Isso é o mínimo. Vamos ver, né? Isso é o mínimo. Ou não libera a inscrição do jogador. Eu acho que o Corinthians tem que negociar desse jeito. Claro, é o mínimo. Já é um troco, vamos combinar. É pouco. Exato, é pouca grana, muito pouca. Exatamente. Aí, porque eu venho com 1,5 milhão, dá para fazer o quê? Pagar o salário do Lucas? É isso que o São Paulo pode fazer com essa grana? Durante um mês? Exato, exatamente. É muito pouco. E uma outra cláusula que o São Paulo está, acho que, incluindo é que, caso, durante o período do empréstimo, existe uma proposta de um outro clube, sei lá, para comprar o Alisson, o São Paulo tem direito de vendê-lo durante o empréstimo, ou o Corinthians é obrigado a cobrir essa proposta. Vamos dizer que não vai acontecer. Lá, é a coisa mais improvável do mundo. Né? Não vai acontecer. Lá, colocou só para inglês ver. Só para ser, né? Colocou umas salvaguardas para ganhar um troco, economizar no salário do Alisson. E aquilo, né? Assim como a questão que eu até citei do Eric, do Rodriguinho, o São Paulo passa a ter um saldo para tentar contratar jogadores para as posições da característica que o Crespo... É um saldo... Não, o do Rodriguinho é suficiente para o São Paulo contratar um jogador por empréstimo, né? Você entrar com um sinal, é o que o São Paulo pretende fazer, atender um dos pedidos do Crespo. Até agora nenhum atendido, né? O Crespo, o Danielzinho, ele topou sim, o Dória, ele topou sim, mas nenhum jogador que ele indicou foi contratado, né? Nenhum meia, nenhum atacante e tudo mais, né? Então, por enquanto, está nessa base. Enquanto o São Paulo também, viu, Tironi? Com o dinheiro, ele tenta saldar alguns atrasados e, mais do que nunca, não pode perder prazo, por exemplo, para contratar o Marcos Antônio, senão que já é uma possibilidade do assédio do Flamengo. Aí vai o São Paulo atrasar uma parcela, o Flamengo vai lá e contrata o jogador da Lazio. Né? Nem passa pelo São Paulo. Exatamente. Tem tudo isso nesse baralho todo. Bom, e aí o Casares caiu no Conselho Deliberativo, agora tem a votação entre os sócios, que deveria ser marcada, ficou um zum que iam marcar no sábado de carnaval para esvaziar, para ver se o Casares volta e tal. Não, vai ser no dia 7, é isso? No final de semana anterior ao carnaval, né? Não está definido se 7 ou 8, sábado ou domingo, mas seria no final de semana anterior ao carnaval, né? E aí, né, Tironi, a possibilidade, embora o Casares ainda trabalhe nos bastidores para os sócios reverter a decisão do Conselho Deliberativo, na verdade, nessa eleição, nessa votação, só a maioria simples já garante a saída definitiva do Casares no poder. Mas o que está sendo cobrado não é nem a questão do dia... Lembrando que sábado, dia 7, o São Paulo joga contra o Primavera no Morumbi, à noite. Então, eu imagino que seja no domingo essa votação, né, para não coincidir com o dia do jogo, né? Agora, o que está sendo cobrado já por boa parte da comunidade são paulina são atitudes do presidente interino
o Massis depois que ele herdou o cargo, né? Ah, ele não é o presidente ainda em exercício, definitivamente, até a Assembleia. Mas até entrevistamos, aconselho vocês a assistirem o Tricolaços com o Marcelo Portugal Gouveia, que disse, advogado que é especialista no assunto, que o Massis pode tomar qualquer decisão que ele queira, já. Ele pode fazer qualquer mudança que ele queira, já. Mesmo antes da Assembleia dos Sócios. Existe uma pressão muito grande para que ele tome algumas atitudes ao menos. Exatamente. Muito bem. Onde você estará amanhã, Arnaldo? Estarei no Morumbi, como sempre, no setor Arnaldo de Tironi. O jogo é às 19h30. Então, até a gente dar aquela caminhada, tal, a live ali começa por volta das 21h50, um pouco antes das 10 horas. A gente espera vocês. Falou? Então é isso. Até lá. Balões subindo. Zoom, garotos. Zoom, garotos. Tchau. Peraí, que eu não tô conseguindo terminar. O cara engasgou. Aí, agora sim. Tchau.